Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, aquele que fez a tradução da Bíblia chamada Vulgata, para que nós pudéssemos tê-las em mãos hoje. Nós estamos iniciando este programa Aprofundando na Fé, pedindo inicialmente para que o Senhor nosso Deus nos ilumine através do seu Espírito, e nós estamos abordando nesta semana questões relativas à interpretação bíblica a partir da hermenêutica e da exegese. Mas gostaríamos hoje também de passar para vocês, irmãos e irmãs que nos acompanham, aquilo que diz a Sagrada Escritura sobre aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a Sagrada Escritura. Deus vai dizer lá no artigo 3, no parágrafo 105, Deus é autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas sob a inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e nesta sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Mas como é que Deus é autor da Sagrada Escritura? Como é que ele se revela se nós sabemos que são autores humanos, os chamados hagiógrafos, que escreveram a Sagrada Escritura? Aliás, a Bíblia é uma colcha de retalhos, não foi só um autor, uma multidão de autores que a produziram, que elaboraram os textos dentro de um contexto histórico, geográfico, social, político, né? Então, a esse respeito, o parágrafo 106 do Catecismo, no seu artigo 3, vai nos dizer: Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu outros homens, dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e através deles, escrevessem, como verdadeiros autores, tudo e só aquilo que Ele próprio quisesse. Deus não menospreza, não deixa de lado a capacidade humana da inteligência com a qual Ele dotou o homem, do raciocínio. Então, Deus se revela, Deus inspira ao ser humano a produzir o texto da Sagrada Escritura, mas por sua própria vontade, dentro das suas capacidades, da faculdade que o próprio Deus lhe deu. No parágrafo 107, vai dizer: os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo o que os autores inspirados, ou os hagiógrafos, aqueles que escreveram a Bíblia, afirmam, deve ter tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Então, tudo aquilo que os escritores da Bíblia, inspirados, afirmaram, foi afirmado pelo Espírito Santo. Nenhuma afirmativa bíblica, ela é somente humana. Ela é humana, mas é inspirada pelo Espírito Santo.
Fechando este artigo, o parágrafo 108 vai nos dizer: todavia, a nossa fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de um verbo escrito e mudo, mas do verbo encarnado e vivo, para que as Escrituras não permaneçam letra morta. É preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o espírito e a compreensão das Escrituras. Então, depois vem o terceiro, deste texto do artigo 3, tratando sobre a Sagrada Escritura, e que vai dizer que o único e verdadeiro intérprete da Sagrada Escritura é o Espírito Santo. Então, é interessante aqui, o 110, vai dizer assim para nós: para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que se levar em conta as condições da época e da cultura deles, os chamados gêneros literários em uso naquela época, os modos de sentir, falar e narrar correntes naquela época, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos ou nos demais gêneros de expressão. Colocado isso, irmãos e irmãs, nós queremos fazer uma abordagem dos perigos daquilo que nós chamamos de fundamentalismo, ou seja, uma leitura simplicista, literal da Sagrada Escritura. A Bíblia ao pé da letra, sem esses critérios que nós dizíamos aqui. Quando nós não temos consideração pelo gênero literário, a intencionalidade do autor sagrado, o contexto histórico, político, geográfico, social, corre-se o risco de fazer uma interpretação equivocada da palavra de Deus, como, por exemplo, se pegarmos Levítico 11:7. Então alguém vai ler Levítico 11:7 e vai entender que para nós cristãos, como nós somos seguidores da palavra, é pecado comer carne de porco. Ora, isto, meus irmãos, é uma interpretação literal ou fundamentalista, porque não considera a ciência hermenêutica da interpretação e da exegese bíblica. Por quê que foi proibido em Levítico ao israelita, na travessia do deserto, comer carne de porco? Os animais que tinham a unha fendida, como ele diz lá. Várias razões. Primeiro, também por uma questão teológica, né? Ali Deus quer fazer a distinção do povo de Israel, que ele escolheu, do povo eleito, do povo consagrado e dos pagãos, daqueles que, portanto, não pertenciam ao povo de Israel. Então, para distinguir, para dar uma distinção até na questão alimentar, eles são proibidos de comer esses animais que são considerados então impuros. Mas eles simbolizam nessa linguagem o povo pagão, o povo que não pertence ao povo de Israel. E aí também entra a questão de saúde, né? Atravessando o deserto, lugar quente. Quem de vocês, num dia de intenso calor, se teve que, por gosto próprio ou porque era convidado, degustar uma feijoada, uma comida mais forte, certamente você sentiu-se mal.
né? Comidas quentes, mais fortes, né? Como carne de porco, é mais apropriado para o inverno, né? Então, também por questões de saúde, isso acabou entrando na lei do povo de Israel, né? Mas deve ser considerado. Então, não é pecado comer carne de porco, né? Essa seria uma interpretação literal ou fundamentalista. Então, a Bíblia interpretada de um modo literal torna-se completamente contrária a muitas das descobertas da ciência atual, levando aquele que crê a negar a ciência, a zombar da fé. Ora, o Deus que se revelou e nos convida a vivermos a fé é o mesmo Deus que na criação do homem deu a este a inteligência, o raciocínio, o intelecto, a razão que torna o homem capaz de evoluir. Então, meus irmãos, por isso o homem evolui e por isso o homem descobre e faz pesquisas cientificamente. Ora, Deus não é incoerente e Deus não nega a si próprio. Se Ele dotou o homem de inteligência e da razão, assim o faz para que o homem possa evoluir. Então, ler a Sagrada Escritura sem fazer essas considerações da hermenêutica e da exegese, está fazendo uma leitura fundamentalista literal da Sagrada Escritura, né? Por exemplo, como negar hoje a teoria de Charles Darwin, segundo a qual as espécies, inclusive a humana, evoluem? Essa conhecidíssima teoria. Como podemos negar isso? A religião não pode, a fé não pode negar a razão, a fé não pode negar a ciência. Como negar as descobertas arqueológicas que corrigem com razão muitas das afirmações bíblicas? Como ignorar as descobertas dos astrofísicos sobre a origem e a evolução do universo? Irmão, seria loucura e pura insensatez meter a cabeça no buraco e ignorar solenemente tudo isso. É como se religião fosse coisa para analfabeto e ignorante. Essa atitude fundamentalista é um assassinato à fé cristã. Seria afirmar que no mundo científico não haveria lugar para Deus, ou um ou outro, ou Deus, ou a ciência, ou a fé, ou a razão. Ora, essa visão nega e afronta a própria Bíblia. Façamos o homem, que ele domine sobre os peixes do mar e as aves do céu. Está em Gênesis 1, 26. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis 2, 15. Então, conclusão. A ciência não é obra do diabo, mas fruto da inteligência que Deus deu ao homem para progredir e para cuidar do mundo por ele criado. A Escritura, se tomada literalmente, sem o auxílio da exegese, vai apresentar contradições insuperáveis que terminam por desmoralizá-la completamente. Querem ver exemplos? Gênesis 1, 26 e 27. Deus criou o homem e a mulher de uma só vez, e isso depois de ter criado todos os animais. Já em Gênesis 2, 7 e 8, 18 a 23, nós vemos que Deus criou primeiro o varão e depois as plantas, depois os animais e somente depois a mulher da costela do homem. E agora, quem está certo? A primeira narrativa ou a segunda narrativa? Entre uma e outra,
há centenas de anos. São tradições específicas, distintas, a tradição javista e a tradição sacerdotal. Confira aí na sua Bíblia em Gênesis, 2 formas que Deus criou o mundo. E agora? É a primeira ou a segunda, né? Outro exemplo, em Gênesis 1, 26 a 27. Deus cria o homem pela sua palavra. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e surgiu o homem. Em Gênesis 2:7 é diferente. Deus cria o homem plasmando-o, moldando-o como oleiro da argila da terra. E agora? Quem está certo? Né? Então, são 2 tradições, né? Deus cria o homem do barro. Naquele tempo, a linguagem mais compreendida era a do oleiro, que vai moldar, que vai dar forma às figuras a partir do barro. Assim também, o agiógrafo projeta em Deus esta ação humana, de moldar o ser humano do barro, como faz o oleiro. Aliás, tem um salmo belíssimo, né? Que nós devemos desejar, permitir que Deus, como oleiro, vá nos moldando, né? Eu quero ser, Jesus amado, como um barro nas mãos do oleiro. Vem aí, desta afirmativa de Gênesis, este salmo belíssimo. Mas vamos para um outro exemplo. Na história de José, está dito que os mercadores a quem José foi vendido eram ismaelitas. Está lá em Gênesis 37, 25, né? Mais adiante está dito que eram madianitas, conforme Gênesis 37, 28. Já em Gênesis 6:6 está dito que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como é que Deus vai se arrepender de ter criado o homem? É um sentimento humano, é um antropomorfismo, antropopatismo, sentimento humano projetado em Deus, né? 1 Samuel 15, 29 diz que Deus não se arrepende nunca. E agora? Deus se arrepende ou Deus não se arrepende, né? Mateus diz que Jesus pronunciou as bem-aventuranças numa montanha, o chamado Sermão da Montanha, Mateus 5:1. Lucas, ao contrário, diz que Jesus pronunciou as bem-aventuranças no Sermão da Planície, conforme está em Lucas 6, 17, 23. E agora? Foi na montanha ou foi na planície, né? Então, meus irmãos, ainda em Mateus, vai afirmar ele que Jesus subiu aos céus na Galileia, no episódio da Ascensão. Está lá em Mateus 28, 16 e seguintes. Lucas garante que foi nos arredores de Jerusalém, em Betânia e, portanto, na Judéia. Lucas 24, 50 e seguintes. Quem está certo? Quem está errado? Né? Marcos afirma que era um só o cego de Jericó. Marcos 10, 46 e seguintes. Mateus 20 e 29 seguintes já enxergou demais. Ele vai falar que eram 2 cegos. Então, meus irmãos, nós estamos citando esses exemplos e poderíamos citar muitos mais no Antigo e o Novo Testamento para mostrar que na Bíblia há contradições em vários textos bíblicos. Inclusive na questão da imagem, meu irmão, minha irmã. Há um texto onde Deus manda construir imagem. Há outro em que ele proíbe fazer imagem. Quem está certo, quem está errado? São as contradições da Bíblia. E para uma compreensão mais correta, mais sensata, mais adequada, deveremos considerar os critérios da hermenêutica e da exegese. Estaria a Bíblia errada? Não. Errados estão aqueles que leem literalmente como se ela fosse uma crônica história. A Bíblia não mente, ela traz a verdade da nossa salvação. De acordo com a própria Sagrada Escritura, Deus nunca age sufocando o ser humano. Isso
vale também para a inspiração, né? Os autores dos livros sagrados não eram simples instrumentos passivos nas mãos de Deus. A Bíblia não foi psicografada, viu? Onde o geógrafo fechou os olhos com a mão esquerda e falou: fala, Senhor, que agora eu vou escrever. Não é esta forma mágica que Deus usa para inspirar os autores sagrados. Não se deve pensar, então, na inspiração como uma psicografia, na qual o escritor simplesmente copia o que foi ditado. Nada disso. Quando o autor sagrado escreve, muitas vezes nem sabe o que está escrevendo, um livro inspirado, livro que fará parte da Bíblia. Assim, ele escreve com sua mentalidade, seu estilo literário e suas características. Gostaram do assunto? É interessante? Muito interessante. Amanhã voltaremos a este mesmo assunto aqui na TV Votorantim, canal 10, programa Aprofundando na Fé. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus e que Ele os abençoe.